Nós estamos durante este ano crescendo em maturidade. Nesse processo todo de maturidade, nós começamos no início do ano, nos propondo como igreja, que este ano nós gostaríamos de amadurecer. E nós começamos a nossa jornada de maturidade, justamente com esta imagem aqui, que nós a deixamos aqui no templo, que foi o crucificado com Cristo. Nós começamos aprendendo no início do ano que era necessário entregar a nossa vida para Ele de tal maneira, e o processo de maturidade passa pela morte. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nesse processo de maturidade, quero pedir aos meninos que possam botar o nosso tema aí, que nós vamos usá-lo muito hoje. Nós temos crescido. E crescido não necessariamente a preocupação de crescermos em número. Queremos que a igreja cresça em número. Queremos que a igreja avance. Queremos que mais pessoas... Os meninos podem baixar um pouquinho, por bondade. Queremos que a igreja alcance mais pessoas. Mas isso será consequência e não objetivo. O nosso objetivo é crescermos como pessoas, como discípulos. O nosso objetivo, irmão André, é que nós sejamos mais parecidos com Jesus, porque quanto mais, irmã Suane, nós formos parecidos com Jesus, automaticamente estas pessoas vão querer, as que estão ao nosso lado, também desejarem caminhar conosco. Isso vai ser algo tão importante, irmão Vilmar, tão impactante na vida das pessoas, que elas vão conseguir enxergar Cristo em nós. E esse é o nosso objetivo, e para isso a gente precisa amadurecer. E aí eu pergunto a você, você amadureceu esse ano? Você amadureceu nesse ano de 2022? Tudo isso que você está enfrentando, eu pergunto a você, qual o seu nível de maturidade? Qual o seu nível de relação com Deus? Esse ano a sua relação com Deus cresceu. Estou falando isso porque nós queremos também, e entendemos que a Bíblia nos ensina. Paulo, quando lá no capítulo 20 de Atos, está acontecendo algo muito interessante. Eu não vou pregar nesse texto, mas quero apenas referenciar um versículo. E se você está com o seu caderninho aí, continue olhando. Paulo, ele visita a Macedônia, ele vai à Grécia, ele chega em Troade. Mas lá no versículo 27, Atos capítulo 20, versículo 27, Paulo fala algo interessante aos irmãos de Éfeso, que ele os tinha ensinado todo o conselho de Deus. E como pastor, eu tenho diante de Deus uma responsabilidade muito grande com o rebanho que o Senhor colocou, para que eu, e não somente eu, mas os demais pastores dessa igreja, possamos pastorear. E nós devemos e temos por missão ensinar os irmãos todo o conselho de Deus. E todo o conselho de Deus remete também à nossa vida como cidadãos. E hoje, domingo que vem, eu quero muito falar sobre isso. Já quero começar a partir de um ponto principal, antes de entrar nos demais textos, é que nós como batistas, se você ouvir assim, esta igreja batista tal, ela apoia o candidato fulano de tal, ou é mentira, ou ela não é batista, ok? Nós não temos candidatos. Esta igreja não tem um candidato. Esta igreja tem a Bíblia como palavra de Deus, e ela acredita num princípio que é a separação da igreja e do Estado, e num princípio de liberdade de consciência, onde você, meu irmão, diante de Deus, vai orar e buscar diante do Senhor, eleger pessoas que correspondem aos princípios de Deus na sua vida, mas necessariamente A ou B, não, meus irmãos.
E pediria aos irmãos que no nosso ambiente de igreja, nos grupos de WhatsApp, graças a Deus nós não temos tido até então nenhuma dificuldade. E não teremos em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Indiferente do que você acredita política ou doutrinariamente, politicamente seu posicionamento, uma das coisas mais lindas do reino de Deus é aprender a respeitar o próximo. E a gente precisa durante esse tempo, tem famílias, irmãos, que não conseguem mais ter um café juntos. Tem família que não consegue mais fazer um almoço de domingo juntos, sabe por quê? Só vira briga. E aí eu queria pedir aos irmãos, como pastor, hoje, domingo que vem, eu vou falar sobre cidadania, eu vou falar sobre o nosso papel como igreja, eu vou expressar aos irmãos aquilo que de fato eu compreendo biblicamente sobre tudo isso, e quero passar aos irmãos como o conselho de Deus para esse tempo. Mas eu quero lembrar aos irmãos que você é livre. Você não tem é muito provável que você não vai saber nem quem o seu pastor vai votar. Você tem a sua livre liberdade de consciência. Eu não posso ser um lutador pela liberdade, como sou, e cercear a liberdade da igreja. Seria um equívoco ou contraditório. Se eu luto pela liberdade, como um pastor batista chamado Martin Luther King lutou, eu não permiti à igreja que seja livre, como se o pastor permitisse ou não, é um equívoco muito grande. Irmão Eduardo, o irmão ore a Deus e pergunte a Deus e vote em quem Deus falar no seu coração. Você é livre para as suas escolhas. Irmão Vilmar, o irmão é livre para as suas escolhas. Eu sei que a gente vive uma época que é difícil isso, e como pastor eu acabo muitas vezes recebendo muitas pressões, e não tem problema, irmãos. O meu compromisso é com as Escrituras Sagradas e com a Palavra de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Paulo, quando ele fala aos Filipenses, e hoje eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, você tem um pouquinho de misericórdia aí hoje, que a gente ainda vai celebrar a ceia. Ele vai dizer no capítulo 3 que nós não temos aqui cidade permanente. E eu queria que você construísse esse pensamento comigo na Bíblia. Vá acompanhando os textos. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 20 e 21, Paulo vai dizer que a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde nós esperamos ansiosamente um Salvador, Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, e Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo está mostrando à igreja que nós temos uma dupla cidadania. Nós somos brasileiros, mas nós também temos uma cidadania nos céus. E isso nos mostra que a nossa caminhada aqui não é uma caminhada fácil, ou seja, a nossa vida nessa terra é uma vida de peregrino, é uma vida de estrangeiro. Só que às vezes a igreja está esquecendo isso. Nós estamos aqui de passagem, nós não temos aqui cidade permanente. As Escrituras estão dizendo que nós estamos aqui por uma jornada, e o desafio da igreja é compreender qual é o seu papel enquanto está aqui. E aí, Derlei, isso nos chama muita atenção, porque a vida de peregrino, e Paulo está dizendo, vocês são peregrinos, vocês têm uma cidadania nos céus. Quando a gente é estrangeiro, está numa terra distante, principalmente que você não consegue falar a língua, que coisa difícil. Quando você não consegue entender o costume, a língua, o costume, os hábitos, parecem estranhos demais para aquela pessoa que está ali visitando. E quando a gente começa a conversar, aqueles que são daquela terra olham para nós e muitas vezes começam até mesmo a sorrir de nós. Eu me lembro que eu fiquei numa determinada viagem, hospedado com um russo, que não falava inglês, só falava russo. Eu também não falo inglês, eu mal sei falar português.
E nós dois ali, eu somente com um português bem dizido que ninguém corrige, Sofia, e ele com um russo. Imagine como é que nós dois estávamos. Graças à tecnologia, a gente digitava o texto e o Google Tradutor falava e a gente conseguiu ficar assim alguns dias. Mas como é difícil você estar numa terra estranha. Os embates de uma terra estranha. E a igreja não pode perder isso por vista, sabe por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. Eu começo essa série falando sobre cidadania, já entendendo o quê? Que nós não somos daqui. E aí eu quero que você, por exemplo, abra a sua Bíblia em João 17. Quando você chega em João 17, a última oração de Jesus pelos discípulos, quando ele chega, eu quero que você acompanhe na Bíblia, confira se está aí. Veja se está nas Escrituras Sagradas. João 17, a partir do verso 14, Jesus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. A partir do verso 14, verso 15: não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Verso 16: não sou do mundo, não são do mundo, como do mundo eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma premissa que durante esses dias que nós vamos estudar sobre cidadania é entender que nós não somos deste mundo. Nós não somos daqui. E porque nós não somos daqui, Léo, o Senhor Jesus vai usar o próprio João para escrever lá na sua primeira carta, lá na frente, capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículos 15 a 17, quando no 15 ele diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmão Vilmar, além de nós não sermos desse mundo, desse sistema pecaminoso, a igreja ela está aqui, mas ela não é daqui. E isso precisa ser lembrado. E aí o apóstolo João agora vai dizer: nós não devemos amar este mundo e o que nele há, porque nós estamos aqui de passagem. Aí Paulo vai corroborar com essa mesma compreensão em Romanos 12, versículos 1 e 2, dizendo: não vos conformeis com este mundo. Aí ele vai dizer: não tome o formato, não tome o molde, não tome o padrão mundano, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sou desse mundo, não devo amar este mundo, não devo me parecer com este mundo. E Jesus vai mais. Ele vai dizer: não se estranhe que este mundo vai te odiar. A igreja está querendo ser amada pelo mundo, irmãos. Olha o que é que diz as Escrituras, João 14, volta um pouquinho. João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como também eu não sou do mundo. Irmãos, a igreja não vai ser bem aceita pelo mundo, irmãos. Esses valores que nós acreditamos, irmãos, eles não serão bem aceitos. Irmãos, nós precisamos começar a ficar preocupados. É dia em que a igreja começar a ser aplaudida, irmãos. Há uma história de John Wesley, dentre as muitas contadas, que já tinha alguns dias, ou estava no terceiro dia, que ele não passava por um processo de perseguição. E ele começou a orar: Deus, o que está acontecendo? Eu estou em pecado, alguma coisa está errada. Alguém pegou e jogou um gato morto nele. E aí ele louvou a Deus, porque ele disse: não, Senhor. Homens que na história, ao se posicionarem à luz da palavra de Deus, e a igreja é assim, sempre que ela se posicionar, o mundo vai odiar a igreja. Não ache, irmãos, que a igreja vai ser amada. Não ache, irmãos, que a igreja vai ser preterida. É por isso que Jesus disse que o nosso papel enquanto peregrinos aqui é ser duas coisas: é ser sal e ser luz. Sal, para ainda conservar essa terra por causa da podridão do pecado. Sal, irmãos, ele é conservante.
Sabe por quê, irmãos? Essa terra ainda não acabou por inteiro, porque tem sal nela. A presença da igreja está aqui. É o sal que está conservando essa terra de ser consumida por todo o pecado. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos o sal, e o papel do sal é esse, é conservação. Mas ela diz também que nós somos o quê? Luz. Então, irmãos, falar de cidadania é ter a compreensão e partir de um pressuposto muito maior. Porque se a gente não tiver essa compreensão, nós não vamos conseguir entender o que a palavra está nos dizendo. E aqui talvez seja uma das maiores crises da igreja desse tempo: o fato que nós estamos distante das Escrituras. Irmãos, nós temos gente que vem no púlpito e nunca leu a Bíblia toda. Nós temos uma geração que não conhece a palavra. E aí nós começamos apenas a discutir a cortina de fumaça do cenário político brasileiro, e a igreja entrou de cabeça nesse processo, e o púlpito virou palanque, e a palavra de Deus está distante daquilo que ela é. Irmãos, nós precisamos voltar para as Escrituras. Por diversas vezes os discípulos tinham essa preocupação, e uma delas é Atos capítulo 1, quando Jesus ressurreto está ali. Um dos discípulos chega e diz assim: Senhor, quando o Senhor vai restaurar Israel? Sabia que essa era uma política, Derlei? Que não era uma pergunta, irmão Tiago, não pensando num processo espiritual da nação de Israel, mas era uma pergunta dizendo assim: quando nós vamos derrubar Roma e vamos tomar o poder? Essa era a pergunta. Alguém lembra da resposta de Jesus? Não vos compete saber tempos ou épocas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: tenha o foco correto. Você está com a preocupação equivocada. Enquanto você está pensando aí em derrubar Roma, eu tenho algo muito maior para você. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, entanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mais do que você está imaginando, uma restauração humana. O meu reino não é daqui. Eu estou preparando um povo para levar comigo para estar para sempre. E esse povo, enquanto está aqui, ele vai ser sal, ele vai ser luz, mas o seu lugar não é aqui. E aí a gente precisa partir desse pressuposto, entender as Escrituras, ter o foco correto. Mas o que acontece conosco? Nós estamos vivendo um momento, Rafa, de nítida falta de direção, inclusive da igreja brasileira. Porque falta a Escritura, e quando falta a Escritura, falta direção. Quando falta a palavra, falta orientação. E aí nós, quando olhamos o nosso redor, nós identificamos que nós estamos perdidos. O mundo está perdido, e se não tomar cuidado, o movimento evangélico brasileiro vai se perder também. Por quê? Porque nós estamos esquecendo de quem nós somos. Do ponto de vista espiritual, o nosso país, meus irmãos, ele está vivendo não só o nosso, mas como qualquer realidade. E essa semana da pátria nós vamos olhar bem para o nosso. O Brasil vive numa podridão do pecado. Irmãos, eu não vou me alegrar quando o censo chegar e dizer que nós estamos passando de 40% de cristãos evangélicos nessa nação. O que adianta dizer que somos 40%? O que isso está mudando de fato na vida das pessoas, nas famílias, nessa sociedade? Porque dizer que nós somos 40% e nenhum dos índices mudou, tem alguma coisa errada no evangelho que nós estamos pregando. Tem alguma coisa no evangelho que nós estamos ensinando. Nós vivemos numa sociedade desequilibrada, irmãos. As crianças, os idosos, o desequilíbrio tomou conta. E esta sociedade, meus irmãos, muitas vezes, no meio de tudo isso, no mundo pós-moderno, onde os valores absolutos foram totalmente quebrados, agora até mesmo as instituições trabalham em desfazer estruturas que ao longo de toda a nossa história foi o que nos sustentou. Então nós temos de fato a iniquidade enraizada se manifestando no mundo mal,
E aí nós temos, por exemplo, família, um conceito bíblico tão precioso como esse. Nós estamos vendo a oposição das estruturas das trevas, com políticas muitas vezes públicas, detonando aquilo que nós temos por valor. Agora a pergunta que eu quero lhe dizer: o que vai mudar o Brasil é uma ideologia política, seja ela A ou B? Não, o que vai mudar o Brasil é dia em que cada brasileiro tiver um encontro pessoal com o Senhor Jesus e o reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Sabe por quê? O Estado, seja ele de que lado for, ele é incapaz de mudar o coração humano, ele é incapaz de transformar o homem, porque o problema do Brasil não é político, não é econômico, o problema do Brasil não é financeiro, o problema do Brasil se chama pecado, e pecado só o Senhor Jesus Cristo pode mudar. Irmãos, nós criamos uma cortina de fumaça e estamos achando que o negócio é simples. Nós temos diante de nós, irmãos, um grande problema. E o grande problema que nós estamos vivenciando, irmãos, só existe uma resposta. Mas o grande desafio dessa resposta, e esse ano no tema da nossa campanha ele está claro: só Jesus Cristo. Vamos repetir juntos? Imagine agora se a gente tira o só. Vamos repetir juntos? Existe alguma diferença na construção dessas duas frases? Aqui, irmãos, está o problema. A grande questão que nós estamos enfrentando é que nós vivemos numa geração onde o homem é o centro. Nós vivemos numa geração em que tudo está ao redor do homem. Nós somos hedonistas, nós somos humanistas. Nós passamos a enxergar o mundo a partir da cosmovisão, e uma visão muito grande, onde tudo gira ao redor do homem. E a crise que nós estamos enfrentando agora é só uma: o homem querendo ser Deus. E o único lugar em todo o conceito que nós temos de história que questiona o homem ser Deus, é o único lugar, a Escritura e a Palavra de Deus. E vou te mostrar isso agora. Nós vivemos numa sociedade tão plural. Sabe o que acontece, irmãos? Uma geração em que o homem é o centro. Deus é muito bem-vindo, desde que ele não seja o único. Guarda isso. Numa sociedade como nós estamos, Deus é muito bem-vindo, desde que ele não seja o único Deus. Se existe muitos deuses, está maravilhoso. E na pós-modernidade, o que a gente mais ouve? Todos os caminhos levam a Deus. Não importa, tudo vale. Agora tudo vale, todas as coisas valem. Meus irmãos, nossa batalha não está em relação à terra plana ou à terra redonda. A nossa batalha não está necessariamente acerca do aborto ou não. A batalha não está acerca do conselho de família judaico-cristão que nós temos ou não. A nossa batalha é muito maior. A nossa batalha é muito mais embaixo. O nosso processo é muito mais desafiador, meus irmãos. A grande crise está entre o homem querer ocupar na nossa sociedade o lugar de Deus. E aí, sabe o que vai definir daqui para frente, irmão Vilmar? Quanto esse livro aqui é autoridade sobre a nossa vida. Nós chegamos a um ponto agora da nossa história em que uma decisão todos os dias ela precisará ser tomada. Sabe qual é, Everson? Quanto a Bíblia é autoridade sobre a minha vida. Às vezes a gente diz assim: não, eu creio na Bíblia, eu sigo a Bíblia. Segue mesmo? Nós vamos ver daqui para frente. Daqui para frente o funil está fechando, irmão. E nós vamos saber quem de fato aceita e vive a Bíblia como palavra de Deus.
E quem acredita que o que está aqui é a única regra de fé e prática, e aqui está a grande crise, porque muitos cristãos hoje já estão numa visão muito progressista das Escrituras, abrindo concessões que a Bíblia nunca abriu. E o homem querendo ser Deus, Sofia, ele entra numa crise porque ele quer ser o centro. E o único livro que apresenta quem o homem verdadeiramente é a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que nós nascemos em pecado e o nosso coração é mau. E o homem não gosta de ser confrontado com essa verdade. É por isso que ele acha a Bíblia exclusivista. É por isso que ele encara a Bíblia como castradora. É por isso que ele vê a Bíblia como um livro que é até bom, mas ele não é a palavra de Deus. Ele é mais um livro. E pior que tem muito crente tratando a Bíblia como mais um livro. E aqui é o problema. Nós estamos, irmãos, num momento crucial da nossa jornada na humanidade. Se você ainda não se deu conta disso, eu preciso te dizer uma coisa: acorda, acorda. O negócio é muito mais sério do que você imagina. Acorda. Meus irmãos, a grande questão a ser definida pela igreja atual é quanto esta igreja, é o quanto eu e você temos a Bíblia como autoridade normativa sobre a nossa vida. É quanto de fato as Escrituras Sagradas é a única autoridade de fé. Eu tenho certeza que depois dessa mensagem eu já não vou ser bem visto por um monte de pessoas. E eu não tenho problema com isso, porque eu tenho uma autoridade normativa sobre a minha vida. A autoridade normativa sobre a minha vida é a palavra de Deus. Meu compromisso não é com ideologia A, ideologia B. Meu compromisso não é necessariamente com progressismo, conservadorismo. O meu compromisso é com um livro que está escrito muitos antes de todas estas coisas, e o qual eu acredito que é Deus falando conosco. Agora, quanto você acredita nesse livro? Falar sobre cidadania apenas à luz das questões sociais, apenas à luz das matérias das humanas, é muito fácil. A igreja não usa como óculos para ler o mundo a sociologia. Ela não usa o óculos para ler o mundo a filosofia. A igreja não usa como óculos para ler o mundo a geografia, a história. Por mais que todas essas áreas são fundamentais para uma leitura coerente de mundo, mas o óculos que nós olhamos, que nós usamos como óculos principal, lente correta para a visão de mundo, é a palavra de Deus, irmão Tiago. Mas quando você se posiciona na Bíblia, você vai arrumar um inimigo. Quando você se posiciona nas Escrituras, você vai ter contra pessoas que vão de fato querer questionar. Muita gente vai ver a Bíblia como um livro castrador, cerceador, um livro de regras. E eu quero te dizer uma coisa: você sabe por que, Josenildo, o homem não gosta da Bíblia? Porque o homem quer viver do seu jeito, e a Bíblia não nos permite que a gente viva do nosso jeito. A Bíblia bota parâmetros. E no fundo, sabe o que o homem quer ser, irmãos? Sabe qual é, irmã Suane, a maior vontade do homem? Ser Deus, irmã Suane. É por isso que na ciência nós estamos doidos para criar o quê? A pílula da vida. O homem busca tentar criar como da vida. O homem quer ser Deus. Mas isso começou agora, Raíssa? Não, isso começou aonde? No Éden. A queda do homem, sabe por quê? Porque ele quis ser o quê? Deus. Aí eu vou te mostrar na história rapidamente. Quem era Faraó no contexto da cultura dos egípcios? Ele era o quê? Deus. Quando o povo de Israel começa a querer adorar o seu Deus, o que acontece com o povo? Vem o quê? Castigo, sofrimento. Não era só porque eles queriam sair do arraial e adorar, mas era porque naquele momento Faraó na vida daquele povo não era mais o quê? Deus.
Olha como é que isso é sério, gente. A coisa é muito maior do que a gente está vendo. O homem, numa cultura pós-moderna, ele quer ser Deus. E tudo aquilo que questiona ele sendo Deus, ele vai perseguir. Mas isso vem desde trás. Aí a gente vai mais. Quem César queria ser? Deus. O que o Império Romano queria ser? Os imperadores? Deus. Aí chega aquele povo lá da Galileia e começa a dizer que agora nós temos um outro Senhor. Qual é a crise para a morte dos primogênitos? Ou a morte dos bebês, melhor dizendo, quando Cristo nasce? É porque aqueles 3 homens chegam e dizem assim: nós queremos encontrá-lo para quê? Para adorá-lo. Aí quem se achava Deus ficou o quê? Com o ego o quê? Ferido. Mas como vão adorar um outro Deus que não sou eu? Olha só, irmãos, a coisa é muito maior. E aí eu digo a você, todo modelo de governo, seja ele qual for, que muitas vezes quer se tornar Deus sobre o povo, ele facilmente vai ter dificuldade com a palavra de Deus, porque ele quer ser superior a ela. Porque isso é inerente ao ser humano, em querer ser Deus. E todas as vezes que o homem quer ser Deus, ele jamais vai deixar que haja espaço para a pessoa de Jesus. Ele jamais vai deixar espaço que haja para a igreja de Cristo, para os valores. É por isso que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Porque enquanto nós estivermos aqui, neste mundo, os reinos humanos, os valores humanos não vão permitir. Porque o homem está querendo ser o quê? Deus. É só isso, irmãos. Você está achando que a questão é polarizada? Não, irmãos. A questão aí é um sistema da iniquidade, aonde o homem quer ser Deus. É muito maior. Só que nós estamos intertidos pela cortina da fumaça, e aí a gente não entende o que Deus está nos falando. Aí a pergunta que vem: qual é o nosso papel então? Qual seria o papel da igreja? O papel da igreja é continuar sendo igreja e anunciando que só Jesus Cristo salva. Só Jesus Cristo salva. Agora eu quero convidar você a ler João 14:6. E a gente termina aqui hoje. Eu só estou introduzindo a série hoje. Não tem como falar de cidadania cristã sem entender o meu papel, o que eu faço aqui e quem eu sou aqui. Numa sociedade pós-moderna, onde o homem quer ser Deus, não há espaço para Jesus, não há espaço para os valores das Escrituras. E aí nós vamos ter que tomar uma decisão: a qual Deus eu vou servir? A qual Deus eu vou honrar? A quais valores eu vou honrar? A quais valores eu vou seguir? E aí o Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, qual é a resposta de Jesus a Tomé? Eu sou o caminho. Irmãos, esse é um dos textos em que a nossa geração, se ela pudesse, ela arrancaria ele das páginas das Escrituras. Sabe por quê? Porque ele não há margem para uma outra interpretação. Tomé tinha uma dúvida, e a dúvida de Tomé era: Senhor, para onde o Senhor vai? Como nós vamos saber o caminho? Então Jesus vira para Tomé e responde: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O mundo em que nós vivemos, se traduzisse este versículo para a nossa geração, ele seria mais ou menos traduzido assim: eu sou um caminho, eu sou uma verdade, e eu posso ser uma forma de vida. Na pós-modernidade se lê esse texto dessa forma. E é por isso que há um embate tão grande em relação à igreja. Quando a igreja vira e dá crédito a este texto como única regra de fé e prática, e esse texto diz que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e que Jesus é a vida. Se ele é o caminho, Derlei, o é um artigo definido na língua portuguesa. Não existe possibilidade de um outro caminho.
Não existe possibilidade de uma outra verdade. Não existe possibilidade de uma outra vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. A nossa luta, irmãos, ela é muito maior do que a gente pensa. A nossa luta, meus irmãos, ela é muito mais profunda do que a gente tem dimensão. Irmãos, a briga maior deste tempo não é necessariamente se a terra é redonda, se a terra é plana, se a terra é antiga, se a terra é nova. Tudo isso vai chegar num ponto muito maior, que é: a Bíblia é ou não palavra de Deus, única, inerrante, exclusiva. Essa é a grande crise do movimento progressista. A Bíblia já não é mais a palavra de Deus, ela contém. Se ela contém, parte é Deus falando, parte não é. Então a gente pega a parte que a gente acha que não é e faz o que a gente quer. Viu como a coisa é séria? Agora eu pergunto a você: qual o valor desse livro sobre a sua vida? Esse é um livro que você vai chegar hoje e vai guardá-lo, e vai pegar domingo que vem, e aí você vai dizer assim: pastor, aí tem até bons conselhos. Irmãos, Jesus é muito bom, desde que Ele não seja o único. Deus é muito bom, desde que Ele não seja o único. Irmãos, a vida de um cristão, de uma igreja, é muito boa, desde que ela não seja a única forma. A nossa sociedade, a grande crise é essa, Christian. Sabe por quê? Porque nós perdemos os absolutos. E agora, num mundo perdido, onde cada um tem a sua verdade e o seu lugar de fala, estou no meu lugar de fala. Padrões normativos, éticos, morais, são claros em dizer o que seguir, o que fazer e o que não fazer. Aqui, por exemplo, há uma defesa pela vida. O que me faz defender a vida não é ser não abortista ou sim abortista. O que faz defender a Bíblia é porque existe um padrão sobre a minha vida que é muito maior do que todo esse conceito que tem hoje. Consegue entender, irmãos, que a coisa é um pouquinho mais profunda? Só que a gente está tratando tudo isso ainda a que nível? O nível da fumaça. Aí você está discutindo candidato. Aí você está discutindo política partidária. Aí você está perdendo o seu tempo, perdendo um monte de amigo, discutindo coisas que são deste campo aqui terreno, que onde eu e você nem vamos ficar. Estamos aqui só de passagem. Temos que discutir? Temos. Temos que exercer a cidadania? Temos. Temos que, de fato, ter princípios na hora de apertar os dedos ali? Temos. Mas nós não podemos esquecer que a briga que nós temos de brigar não é essa que nós estamos brigando. A nossa briga é muito superior a essa, porque nós temos uma geração que quer ser Deus, e uma geração que quer ser Deus precisa entender que só existe um único Deus, o Senhor Deus Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo, a qual nós reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. Eu já sei que depois dessa mensagem eu posso ser considerado alguém, como seria chamado hoje, Carol? Fundamentalista. Pastor Fabrício é fundamentalista. Se para você ser fundamentalista é acreditar nas Escrituras como única regra de fé e prática, se para você é isso, pode me chamar assim, que eu não tenho problema, eu vou continuar lhe amando do mesmo jeito. Mas eu quero dizer a você que eu continuarei fundamentado nas Escrituras Sagradas. Irmãos, eu tenho amigos que estão correndo risco de ser presos. Não é por causa de um modelo de governo, não, irmãos, é porque eles defendem o que está aqui. Nós estamos achando que o negócio é aqui nesse campo. Não, irmãos. Nós estamos lidando com um homem que quer ser Deus.
E o homem que quer ser Deus, tudo aquilo que vai contra ele, ele faz o quê? Persegue, oprime, ele tira do caminho, ele mata. Sabe por quê, irmão Tiago, essa perseguição toda da igreja ao longo de todos os séculos? É só por uma coisa: a igreja já tem o seu Deus, e Ele é claro, e o seu nome é Jesus. É por Ele e para Ele. É por isso que nós, os batistas, essa mensagem hoje está pregada e sendo ministrada em centenas de púlpitos no Brasil. Não é um púlpito só, não. Quem já foi na igreja hoje ouviu isso aqui de manhã, em muitos lugares. Aí você vai dizer assim: os pastores estão pregando o mesmo sermão. Talvez, e muito próximos uns dos outros. Mas é porque nesse mês, mais do que uma campanha missionária, nós, como batistas no Brasil, queremos marcar um posicionamento espiritual. E o nosso posicionamento espiritual é dizer que para nós a Bíblia é suficiente. E a Bíblia sendo suficiente, não é Cristo salva. Não. Porque se a gente falar só Cristo salva, alguém vai dizer assim: mas fulano também salva. Não. O que nós queremos dizer é que só Jesus Cristo salva. Vamos repetir juntos? Só Jesus Cristo salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Nós não somos daqui, irmãos. Nós estamos de passagem. Não gaste seu tempo pegando brigas erradas. Não gaste seu tempo, a sua preciosa vida, em defesa de valores que são muito rasos. Ideologias que são muito rasas. É por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Potestades, iniquidade de um coração mau que quer ser Deus, que quer ocupar o lugar de Deus. É por isso, irmãos, que não suporta a igreja. É por isso, irmãos, que indiferente de tantos lugares, não se consegue enxergar a igreja. Vamos persegui-la, vamos calar os crentes, vamos rasgar a Bíblia. E eu termino contando um testemunho de um dos homens que eu tenho muito valor, e logo depois nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Se você não pegou um dos elementos, logo que eu terminar esta ilustração e esta história, quero convidar você a ir ali à frente, pegar um dos elementos, porque depois nós vamos celebrar a ceia. Pastor Sammy Tipton é uma das pessoas que ao longo dos anos eu tenho tido a maior alegria de aprender com ele. É um homem que eu admiro, é um homem sério, é um homem que ama a palavra de Deus, e é um homem que já andou em muitos lugares do mundo pregando o Evangelho. E uma das regiões que o pastor Sammy passou foi o leste europeu. E o leste europeu, por muitos anos, ele foi dominado por figuras políticas e ideológicas que queriam ser Deus. Esse é o problema. Figuras políticas e ideológicas que queriam assumir lugar de Deus diante de um povo. E ele estava na Romênia. E o tempo dele que ele esteve ali na Romênia, e tem vários livros que, se você desejar ler sobre isso, vai valer a pena. Coração Ardente é um deles. A bibliografia dele é fantástica. Mas aquele homem, querendo ser Deus, começou a tirar tudo que poderia ameaçá-lo. E uma das primeiras coisas que ele fez foi, por exemplo, querer tomar a Bíblia dos crentes, fechar as igrejas. Irmãos, nada aqui de terrorismo, tá bom? Por favor, não é esse o sentido não, estou contando uma história. Estou dizendo que todas as vezes que um homem quer ser Deus, ele não aceita Deus ser Deus naquele lugar. Então ele precisava desconstruir quem? A figura de um Deus único. Então ele começa
a regulamentar o uso da igreja, a regulamentar uma série de coisas para desconstruir quem é Deus. E eles começaram a implementar uma série de ações naquele país, a ponto que o próprio pastor Sam é expulso da Romênia. E eles foram tirando Deus de todos os lugares. Tiraram Deus da parede, tiraram Deus das igrejas, tiraram Deus das escrituras, queimaram os livros, perseguiram o povo. E eles foram tirando Deus de todos os lugares que eles poderiam tirar. Eles só não conseguiram tirar Deus de um lugar. Sabe de onde? Do coração humano, porque o homem tem sede de Deus. É lindo, irmãos. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você pode tirar Deus de tudo, mas você não consegue tirar do homem a sede que ele tem de encontrar com o seu Criador. E o evangelho ali foi pregado. Aquele regime caiu, porque não há regime que dure para sempre. E quando esse tempo passou, a igreja era maior do que a igreja que estava anteriormente a ele. E era uma igreja firme, porque é na perseguição que a gente sabe quem é quem. Eu não sei o que virá pela frente, e também não estou preocupado. Muita gente diz assim: pastor, o senhor não está preocupado? Estou não, sabe por quê? A Bíblia diz que é Deus que põe, é Deus que tira. Ou eu acredito nas escrituras e na soberania de Deus. Claro, isso não tira a minha responsabilidade individual, mas isso não tira o meu sono. Sabe por quê? Porque Deus é Senhor. E volto a dizer, a briga que nós estamos tendo nesse tempo não é política ideológica. A briga que nós estamos tendo nesse tempo é essa aqui, ó. São homens querendo ocupar o lugar de Deus. Quero te convidar a ficar de pé. E antes de celebrar a ceia, a última pergunta que eu quero te fazer. Essa aqui, ó. Quanto esse livro tem autoridade sobre a sua vida? Quanto esse livro te governa? Quando eu ligo o livro, você entende o que eu estou dizendo, né? Quanto o que está aqui para você é verdade? Quanto o que está aqui para você é de fato Deus falando conosco? A grande questão daqui para frente vai ser essa: a quem você vai ouvir? Sabe por quê? Porque tem muita gente querendo ser Deus sobre a nossa vida. Tem muita gente querendo na nossa história ocupar o lugar de Deus. A briga é muito maior do que a gente imagina. A briga é pelo ocupar o coração humano. A briga é por ocupar um lugar que só pertence a uma única pessoa, ao Senhor Jesus Cristo. E essa briga é nova, pastor? Não, ela começou lá no Éden. Ela começa lá no Éden, quando o homem quer ser Deus. Irmão bispo, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. Só que a igreja tem uma mensagem no meio de tudo isso. A igreja tem um Senhor no meio de tudo isso. A igreja tem uma resposta no meio de tudo isso. Qual é a mensagem da igreja? Só Jesus Cristo salva. Vamos repetir juntos? Só Jesus Cristo salva. Irmãos, nós não somos fundamentalistas. Nós só escolhemos o Deus que nós servimos. E temos confiança em quem temos crido, porque Ele guardou o nosso tesouro
e está guardado nos esperando até o dia final. Nós não somos daqui. Nós não temos aqui cidade permanente. É por isso que, na noite em que ele foi traído, o que a ceia nos remete? O que a celebração da ceia traz ao nosso coração? O que este pão e este cálice traz nessa noite ao nosso coração? A reflexão para as nossas vidas. Esse pão e esse cálice, ele traz ao nosso coração a consciência e a compreensão que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tendo tomado o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. E depois também pegou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, você vai anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai vir aqui para quê? Ele vai vir para buscar a sua igreja. Tem uma promessa clara, sabe por quê? Porque nós não somos daqui. E tem gente tão equivocada biblicamente, querendo restaurar um mundo perdido, caído. Irmãos, a restauração é no coração humano, para uma nova pátria, uma nova terra, onde não haverá choro nem dor, onde todas as primeiras coisas já serão passadas. O nosso papel aqui é influenciar todas as áreas da sociedade, sendo sal, sendo luz, sendo crente sincero quando sair dessa igreja, sendo um marido exemplar, honrando a sua família, honrando o seu chefe, cuidando do seu trabalho, sendo e dando um bom testemunho onde a gente passar. Esse é o nosso papel. É uma pena que muita gente está aí gritando, às vezes valores até parecidos, mas estão apenas em gritos, porque a vida continua da mesma maneira. Porque está achando que o papel da igreja é uma militância. Não, irmãos, nós não somos esta militância. Nós somos uma igreja militante pelo evangelho da graça de Deus. Claro, temos valores. Aí domingo eu vou falar sobre valores. É por isso que hoje eu falei de autoridade das escrituras. Porque se eu falasse somente sobre valores hoje, você ia dizer assim: pastor, mas isso aí é de fulano. Não. Isso aí é de Beltrano. Não. Eu estou te falando de valores hoje, que é o que governa a minha vida. Agora, quando a gente abrir os valores, eu queria que você pensasse que nas próximas semanas, e não só nessa eleição, porque isso é para muito pouco, nós teremos inúmeras outras oportunidades de ter os nossos valores confrontados para a vida. Porque o nosso valor não vai ser confrontado apenas na cabine eleitoral, porque a cabine eleitoral, na verdade, ninguém nem sabe o que você vai fazer ali. Esses valores vão ter que ser expostos, filha, é lá na sua faculdade. Quando alguém dizer assim para você: minha filha, você acredita num homem que veio de terra e alguém soprou vento sobre ele e ele viveu? Você acredita nisso? Você acredita em terra jovem? Não, eu acredito que a Bíblia, Gênesis 1 e 2 é literal, é diferente. Viu? São valores, Jader, que vão se resumir no seu dia a dia do seu trabalho. É quando a possibilidade, irmão Benhu, que nós conflitamos diante da corrupção, seja qual nível for, a gente dizer não, sabe por quê? Porque eu tenho um valor, porque este livro aqui, este evangelho a qual eu creio, me ensinou a agir assim. Esse é meu papel como igreja. E é tudo isso que o mundo não quer. Tudo que o mundo não quer é alguém que não aceite o sistema. Quando alguém quebra o sistema. Mas o que quebra o sistema não é um homem, guarda isso. O que quebra um sistema não é eu e nem você. O que quebra o sistema não é uma ideologia. O que quebra o sistema é a palavra de Deus.